Tem sido recorrente a postura dos governos federal e estaduais em lançar projetos de lei de mudanças das regras tributárias. Em torno destas modificações, costuma-se propor também a anistia de dívidas tributárias contraídas no passado. Neste contexto, parece fazer sentido a propalada intenção de, entre outros efeitos, diminuir a litigiosidade entre fisco de um lado e contribuintes de outro. É assim que abre o artigo o advogado especialista em direito tributário, Dr. Flávio Sanches, com quem a gente conversa nesse exato momento sobre o artigo que tem o título Panorama da Litigiosidade em Matéria Tributária. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Flávio. Eu que agradeço. Dr. Flávio, o senhor faz um questionamento no artigo, quer saber se isso ocorre na prática, no dia a dia, com as pessoas que fazem o refinanciamento. O que o senhor explica nesse texto? Pois é, Arthur. A gente vive um dilema hoje em dia, né? Os entes públicos, tanto federal quanto estadual, alguns municípios, eles perceberam com o tempo que o litígio acaba trazendo custos, seja para a manutenção do tribunal, seja porque há sucumbência, e de muitos anos para cá as coisas foram se alterando. Então a gente tem um cenário na década, vamos dizer, de 80, pelo menos a gente está falando em direito tributário, em que fazia-se leis inconstitucionais e deixava a briga correr solta. Com o passar do tempo, talvez até por uma maior experiência, tanto jurisprudencial quanto legislativa, a lei ficou menos questionável com o tempo, né? Não que tivesse livre disso. Então, há ainda debates tributários, não há dúvida disso, mas a quantidade de inconstitucionalidade presentes em qualquer alteração que vem de uma mudança da legislação tributária passou a ter uma diferenciação. Trazendo isso para os dias mais atuais, acentuou-se e percebe-se isso claramente na técnica não só legislativa, mas como medida provisória uma forma de começar a mudança legal e parte do executivo. A gente tem nela indícios claros de preocupação. E a gente ouve isso deles mesmos, na Receita Federal, porque há muitas vezes inteligência em conversar previamente para pensar em como alterar a legislação, e essa conversa entre público e privado, salutar, vamos dizer assim, desperta quais seriam as questões passíveis de um questionamento à luz de princípios como anterioridade, segurança jurídica e entre tantos outros. E aí se percebeu que a técnica legislativa mudou, e mudou nesse sentido de observar os direitos do contribuinte o máximo possível, para evitar que aquilo viesse a ser questionado. E vira e mexe também pensar em alterar a legislação para que uma briga que está em andamento no Poder Judiciário pudesse ser dirimida e de plano para evitar que lá na frente o rombo viesse maior. Ainda assim, a gente tem questões que, apesar de uma declaração de inconstitucionalidade já muitas vezes quase que pacificada, uma demora muito grande na assimilação e mudança da legislação. É isso que a gente percebe. A gente percebe, de um lado, essa preocupação, que talvez seja muito boa, mas se de fato, e aí respondendo ao questionamento, que eu fiz um introito um pouco maior, mas o seu questionamento era em que medida a gente encontra aí a não efetividade
do término da litigiosidade. E a não efetividade está no ato do dia a dia, né? A gente percebe na forma de fiscalizar, talvez um descompasso entre a alta direção e aqueles que estão no campo de fiscalização, onde a gente encontra empresas que procuram, se socorrem de advogados, mais das vezes, ou de consultores, para saber se não há um exagero da forma de fiscalizar, inclusive os dizeres de uma autuação que pintam cores que às vezes não são coerentes com os fatos concretos. Estamos conversando com um advogado especialista em direito tributário que escreveu o artigo com o título Panorama da Litigiosidade em Matéria Tributária. Dr. Flávio Sanches, o senhor cita aqui no artigo que o Supremo Tribunal Federal não chegou a uma fórmula geral sobre isto. O que o senhor trata nesse artigo a respeito? Pois bem, o contexto em que a gente menciona as decisões do Supremo Tribunal está relacionado às penalidades. As mudanças legislativas a que me refiro para evitar a litigiosidade partem, de novo, tanto de entes federais quanto estaduais e municipais. O Estado de São Paulo, exemplo disso, tem agora uma legislação que está quase para viger, que trata da conformidade, esse é o termo. E ele tem alguns conteúdos, parte dele é anistia, para justamente fazer com que haja uma transação, né, para acabar, se é que a gente pode falar em transação, mas para acabar com o litígio que está em andamento. E há também a previsão de redução drástica de multas que eles prevêem na legislação, mas por conta muito do que o Supremo julgou. E é disso que eu estou mencionando, porque o Supremo, ele não pode legislar, mas ao menos ele colocou balizas. Não faz sentido uma multa ultrapassar o valor do próprio principal. E a gente tinha aí multa que chegava a 300% do valor do imposto. Então ele coloca certas balizas, inclusive multa de mora, diferenciando de multa de ofício, começa a ter uma conformação que não passa a largo do legislador. Doutor Flávio Sanches, e no caso do CARF, o senhor fala que ele acaba adotando uma postura, às vezes, de fiscal, é isto? Veja, a menção ao CARF é que ele é um órgão administrativo. Como órgão administrativo, é uma jurisdição em que a gente tem jurisdição e jurisdicionado. A gente não tem um terceiro imparcial como é o Estado juiz. Então, assim, a própria jurisdição me impôs uma autuação, tudo bem que ele é um órgão de julgamento, então já transcendeu aquele que detectou uma irregularidade, uma infração, e eu passei a me defender. Nesse órgão, ele é paritário. E lá no Conselho, a gente tem, então, as câmaras e turmas que têm representantes do fisco e do contribuinte. E metade de um lado, metade de outro. E a presidência é sempre dos indicados do fisco. A contrário senso do que ocorre no Tribunal de Impostos e Taxas Administrativo em São Paulo, em que alterna-se câmaras com presidência do contribuinte e do fisco. E então a gente, no empate, acaba que o voto de desempate é daquele que representa o fisco. Então, no mais das vezes, a gente tem a manutenção de autos de infração em que, na esfera administrativa, o julgamento já estava levando a uma dubiedade. E a gente sabe que existe aquele princípio da dúvida em favor do réu, no caso, o contribuinte, né, na área fiscal. Então, essa tese tem sido levada aos tribunais, especialmente o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tem dado algumas decisões favoráveis a contribuinte, e isso tudo vem sendo repensado. E é nesse sentido que a gente vem falando sobre redução de litigiosidade. O Tribunal Administrativo tem uma importância muito grande nisso, porque como um ente revisor, ele poderia pacificar as relações, aperfeiçoando o lançamento tributário, seja para reduzir, seja para cancelar, ou até mesmo manter com maior qualidade, evitando que aquilo tivesse a necessidade de ser rediscutido no Poder Judiciário.
Muito bem. Nós conversamos com a advogado especialista em direito tributário, Dr. Flávio Sanches, ele que escreveu um artigo com o título Panorama da Litigiosidade em Matéria Tributária. E você pôde acompanhar o pensamento do advogado Dr. Flávio Sanches, a quem a gente agradece por participar aqui da Rádio Justiça. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço.